Eu falei com vocês em um dos vídeos aqui do canal que ia sair um vídeo especial para o dia 12 de outubro, Dia das Crianças. E cá aqui estou fazendo este vídeo falando sobre nostalgia. Mais uma vez a gente vai tratar sobre esse assunto. Quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu sempre falo sobre isso. Toda vez eu comento sobre nostalgia. E com certeza até aqui nesse canal eu já devo ter comentado sobre nostalgia também. Que é um assunto que é bem recorrente, é um assunto que já está sendo muito falado há bastante tempo e as pessoas ainda persistem nesse mesmo erro, né? De querer usar a nostalgia como uma forma de relembrar o passado, esquecer agora o presente, esquecer as coisas que estão fazendo agora, no momento atual, e né, esquecer as frustrações, esquecer as tristezas que estão passando. Então elas usam isso como mola e as empresas estão basicamente ganhando dinheiro por cima disso também. Então, hoje eu quero comentar exatamente sobre isso e por que que isso acontece, né? Por que que isso está rolando? Há uns tempos atrás eu tinha visto um vídeo, novamente eu vou citar ela aqui, a Bianca Alencar, a dubladora que eu já comentei com vocês aqui no canal, que ela já dublou a Mabel do Gravity Falls e a Twilight de My Little Pony. Ela fez um vídeo falando sobre essa questão de hoje em dia a gente ter as crianças se tornando adultos, tendo atitudes de adultos e os adultos tendo atitudes de criança. E por que que isso está acontecendo nos dias atuais? Bem, a explicação é muito simples, mas precisa ser dado um contexto claro a respeito disso. O que que acontece? Acontece que a geração que nasceu nos anos 80, 90, essa geração considerada 30 a mais, está entre a casa dos 31 anos até os 50 e poucos anos de idade. Essa geração foi aquela geração que trabalhou muito para conquistar algo e não ganhou nada. Porque eles acharam, eles entenderam que trabalho era você ter muito esforço naquilo e você, quanto mais você trabalha, mais você é recompensado. Ou seja, eles pensavam que o negócio era diretamente proporcional. Significa então, eles pensavam que quanto mais você trabalhava, mais você ganhava. Só que na verdade, o mundo, no geral, ele é inversamente proporcional. Quanto menos você trabalha, mais você ganha. Isso é a grande realidade, né? Essa é a grande verdade, porque você vê, por exemplo, os grandes empresários, eles trabalham relativamente pouco em comparação às pessoas que estão abaixo dele. Mas ele trabalha de uma forma inteligente. Ele tenta trabalhar o menos possível, mas trabalhar com mais qualidade. A geração dos anos 80 e 90, ela cresceu sem entender isso. Ela cresceu sem saber isso. Aí no final acabou que simplesmente eles trabalharam muito e acharam que ia ganhar muito dinheiro e não ganhou. Porque eles não entenderam que o trabalho não é a quantidade, sim a qualidade do conteúdo, da informação ou até mesmo do esforço ali, do serviço que você está prestando. Então essa geração não entendeu isso e chegou no momento que a geração cresceu, teve filhos. Esses filhos são os filhos que são conhecidos hoje em dia como geração Z, assim como eu e vocês que estão me assistindo, né? Vocês provavelmente são da geração Z, assim como eu. E a nossa geração, ela sofreu com uma coisa que eu acho que reflete muito o que é essa geração alfa. E essa geração alfa, ela foi ensinada a ser assim por conta da geração Z ou até mesmo dos pais da geração Z que também podem ter filhos da geração alfa. O que que acontece? Acontece que a geração Z, ela foi ensinada a ter relações sociais em locais extremamente tóxicos. Isso aconteceu por quê? Porque muitos pais dos anos 80 e 90, os famosos 30 a mais, eles tiveram esse problema de dinheiro, problema financeiro e tal, em que tinham que trabalhar muito, não conquistaram nada,
E, consequentemente, eles não tinham o quê? Tempo para os filhos. A grande maioria não teve tempo para os filhos. Eu já escutei relatos da época que eu ainda estava na minha escola que muitos dos meus colegas simplesmente não tinham pai e mãe em casa. Eles ficavam sozinhos dentro de casa e eu não sei o que eles faziam da vida, né? Literalmente eu não sei. Mas eles não tinham a supervisão do pai e da mãe. E o pai e a mãe não ficavam dentro de casa porque eles estavam trabalhando. Eles estavam no serviço. Então, a geração Z, ela sofreu com esse problema. Ela sofreu principalmente com essa questão de simplesmente o pai e a mãe não estar ali presente. Então, você percebe que os principais locais em que a geração Z, a Gen Z, ficava ali para socializar eram locais extremamente tóxicos, tipo a escola, por exemplo. A escola ou aquele ambiente em específico que ele fazia um esporte ou fazia outra coisa. São ambientes que você fica pouquíssimo tempo dentro deles. Não são ambientes que você pode ficar horas e horas ali dentro, aproveitando ou se divertindo. São ambientes que têm uma regra. Essa regra, ela dura de um horário até outro horário e no final você tem um período de tempo muito curto do seu dia para você gerar conexão com as pessoas que estão ali. É por isso até que muita gente fala que essa geração ela não tem história para contar, que essa geração ela viveu muito em casa, etc. Que essa geração é uma geração que não viveu muito na rua, não brincou muito, porque tem essa parte que levou a essa geração Z a ter relações muito tóxicas. Eles ficaram, muita gente só ficou mesmo no ambiente escolar. Eu, por exemplo, só fiquei em ambiente escolar. E por conta disso, o ambiente escolar, que já é um ambiente extremamente tóxico, isso é inegável, não adianta você vir me dizer que não é, porque é sim, é um ambiente extremamente tóxico, levou essa geração a se tornar a principal coisa que a gente está vendo hoje em dia, que é o antissocialismo. O ser antissocial. O cara que é simplesmente fechado, que não conversa com outras pessoas e que fica dentro de casa no quarto. É isso. Muita gente se tornou isso por conta de simplesmente a geração Z não ter condição ali de participar de outros meios ali para se tornar podemos dizer, malandro, vamos falar assim. Malandro, ter malandragens, ter maldade da vida, coisas desse tipo, entendeu? Ou ter amizades que iriam ser desenvolvidas para a vida inteira, ou coisas desse tipo, tá? Eu tô citando exemplos. Então, cara, por conta disso, a geração Z acabou se tornando aquela geração que se tornou antissocial. E aí, então, hoje em dia a gente vê muitos da geração Z tendo problemas mentais, porque, querendo ou não, isso instintivamente é ruim para o ser humano. A nossa geração, ela mudou o jeito que o ser humano pensa. Tipo assim, o ser humano sempre pensou em questões de grupos sociais, entendeu? Não que essa geração na adolescência não tinha grupos sociais. Ela tinha ali os seus grupinhos, todo mundo já teve um grupinho na adolescência. Só que o problema não é a questão do grupinho. O problema é a questão do pensamento individualista, que no Brasil já existia há muito tempo antes, porém ficou mais facilitado e ficou mais explícito por conta dessa geração. Então essa geração começou a ficar cada vez mais individualista, começou a ficar cada vez mais antissocial, aí também as pessoas colocam a rede social, a internet no meio, porque a internet, querendo ou não, ela faz esse papel de juntar as pessoas, mas ao mesmo tempo afastar elas. Então a gente coloca a internet no balaio, porém, não é só ela que fez isso, entendeu? A situação ali que ocorreu, principalmente, igual eu falei, de todos esses casos aí, levou a geração Z a se tornar esse tipo de pessoa. E aí o que aconteceu aqui durante esse tempo? Aconteceu que tanto a geração Z quanto a geração 30 mais, vamos dizer assim,
ela se tornou, né, uma geração em que a geração tanto 30 mais quanto a Z estão passando isso, na verdade, para as outras gerações. E no caso, né, a geração atual, a Alpha. Aí o que é que acontece? Por conta da disseminação das redes sociais, por conta da internet agora estar mais aberta para todo mundo, diferente da geração Z que não estava tão aberta assim ainda, agora fica mais comum e cada vez mais cedo a geração Alpha ficar dentro desses ambientes tóxicos e ao mesmo tempo, além de estar em ambientes tóxicos, ela também ficar cada vez mais antissocial. Então o que vai rolar? Vai rolar que simplesmente essas gerações, durante toda a sua vida, vai acabar tendo relações muito quebradas, relações momentâneas, porque foi ensinada para ela ter essas relações momentâneas, tá? E essas relações assim extremamente extremamente pequenas, líquidas, né? Sem ter aquela relação extremamente duradoura, uma relação que vai para a vida inteira ou que vai ser ali uma conversa que vai ser lembrado e tal, coisas desse tipo, tá? E isso, o que que tem a ver isso com a nostalgia em si? Isso tem a ver com a nostalgia por quê? Porque essa geração 30 mais, ela vendo que a geração mais nova, ela é antissocial, ela gosta das coisas dela, vê aquelas coisas absurdas que aparecem na internet, e elas não conseguem brincar mais e serem crianças, vamos dizer assim. Elas querem fazer já coisas de adulto logo de cara, porque elas veem muito coisa de adulto na internet, elas veem coisas absurdas assim na internet, como Brain Rot de IA. A própria geração mais antiga via que os programas que ela considerava como retardada não era tão retardado assim. Esses programas que, tipo assim, eram mais educativos, programas que traziam, né, uma lição de moral pra criança e tal. A geração mais antiga foi percebendo que esse tipo de programa não era mais um programa tão bobão, tão burro assim, entendeu? Então, um programa tão bobinho assim. Era um programa que realmente mexia com a cabeça da criança e de fato era um programa interessante. E aí o que aconteceu? Com o tempo, com o passar do tempo, isso foi entrando para filme, para série, e as empresas começaram a ver isso, começaram a notar que a geração 30 mais, ela tinha reparado que os programas dela eram muito melhores, como realmente eram mesmo. Os programas dela eram muito melhores, e aí então as empresas viram a oportunidade de lucrar por cima disso. Então é por isso que hoje em dia você vê tanto adulto infantilizado. Porque as empresas viram a oportunidade de lucrar por cima dessa situação. Então você vê tanto remake, reboot, série, não sei mais o que, não sei o que lá. É uma cacetada de coisa. É uma cacetada de coisa somente para aguçar nostalgia na cabeça das pessoas. Então a nostalgia já não é mais um sentimento, que é um sentimento que você tem ali um dia ou outro, de repente. Já não é mais isso. É uma parada que é negócio, é lucrativo já. É um lucro, é uma empresa, é um negócio, tá? É um negócio. Hoje em dia se tornou um negócio. E as pessoas, aos poucos, vêm percebendo isso e vêm tentando mudar isso. Eu acho que ainda não mudaram, porque a gente começou isso lá em 2019. Então tem pouco tempo que começou isso. Mas pode ter certeza que daqui a alguns anos a mudança vai ser certa, porque essas pessoas vão ficar mais velhas, elas já não vão ter mais condição de trabalhar, ou não vai ter mais condição de se deslocar para um cinema, para ver uma série e tal. Então essas pessoas já vão começar a envelhecer mais e vai chegar um momento que elas já não vão ter mais condição de ver esse tipo de programa, tá? Então ela vai começar a ver programas mais engessados e tal. E já vem hoje em dia, na verdade elas já vêm hoje em dia, mas vai ficar cada vez mais comum esse tipo de pessoa ser, por exemplo, uma das principais razões para ainda ter pontos de audiência na TV aberta, na televisão aberta brasileira, por exemplo.
Então vai ser esse tipo de pessoa. Já a geração, por exemplo, a minha ou a Alpha, vai continuar vendo esse tipo de programa e logo vai ter uma mudança, né? E logo vai ter uma mudança. O que mais me preocupa com relação a esse negócio da nostalgia e principalmente o fato das empresas quererem simplesmente, né, inventar de começar a colocar na cabeça das pessoas reboot, remake, live action de filme antigo de 30 anos atrás. Isso me preocupa porque as pessoas elas não querem se desenvolver. Quando elas aceitam esse tipo de coisa é porque elas não querem que ninguém se desenvolva. Você já reparou que hoje em dia, por exemplo, o cinema atual, ele tá horrível. Por que que ele tá horrível? Porque ninguém quer se desenvolver. Ninguém quer se desenvolver. Olha pra você ver, velho. Tem um tanto de roteirista competente, tem um tanto de ator, atriz competente. Tem uma galera competente em Hollywood, mas simplesmente eles não querem fazer nada. Por quê? Porque eles querem ficar nesse negócio, entendeu? Querem ficar nesse passado, eles querem achar que, nossa, a minha infância foi a infância top das top. A minha infância não vai ser superada por nenhuma dessas outras gerações futuras. Tipo isso, entendeu? E coloca isso na cabeça e esquece de que tem que desenvolver produtos para essas novas gerações. Então, por isso que hoje em dia, quando as empresas desenvolvem de maneira correta produtos para essa nova geração, elas conseguem crescer. Mas outras empresas, tipo empresas tradicionais, como a Disney, por exemplo, elas não conseguem mais desenvolver produtos para a geração atual. Por quê? Porque ela só ficou vidrada nesse negócio de agradar gente 30 a mais, que é a galera que viu aquela época de renascimento da Disney. A época que a Disney só tava fazendo filme bom. Então, cara, essa galera, ela tem um carinho enorme pela Disney. Só que a galera geração Z e Alpha, elas não ligam pra Disney, elas estão cagando e andando. Então, tipo assim, é isso que eu tô falando, das empresas que ficaram nesse negócio de, vou agradar aqui gente mais velha. Vai se ferrar muito. Essas pessoas vão se ferrar muito. Porque é isso que tá acontecendo. Inclusive, tinha uma notícia há um tempo atrás falando que a Disney estava contratando pessoas especializadas em geração Z. Olha que porcaria é essa. Especializada em geração Z para fazer filmes para geração Z. Porque eles estão vendo que a Sony lá, com os seus filmes, tá crescendo muito. E simplesmente eles não estão conseguindo mais bater de frente com a Sony. A Disney não entendeu até hoje que se ela parar de fazer filme para geração 30 a mais, ela vai começar a fazer filme para geração Z, para geração Alpha. Só precisa ter consciência de que esses filmes têm que ter uma história, assim como os filmes da Sony, tem que ser uma história condizente com o cenário atual, em que a grande maioria dos jovens gostam, e de coisas que também revolucionam ou transformam a animação, e tem um estilo não da Disney antiga, mas de uma nova Disney, entendeu? E esse é um exemplo. Esse é um exemplo que eu falo, principalmente de nostalgia, nesse ponto, cara. Porque se uma empresa foi destruída por causa da nostalgia, imagina você que tá me acompanhando e fica só pensando em coisas passadas, só fica pensando no passado, no passado, no passado, no passado. O quão você parou de se desenvolver por causa disso. Você com certeza está parado no tempo, você está estagnado por conta de estar pensando somente em nostalgia. E nostalgia, em nostalgia, em nostalgia, em nostalgia. Uma coisa que eu quero falar com vocês neste domingo, nesse dia 12 de outubro, Dia das Crianças, você pode até ter alguns costumes, assim como eu, colecionar bonequinho, querer fazer coleção, coisas desse tipo. Você pode ter esses costumes. Você pode até gostar, ter um pensamento mais infantil, você ter um pensamento mais cinéfilo, para tentar se referir às nostalgias da sua vida. Você pode ter esses pensamentos. Mas agora, você se prender a esse tipo de coisa por causa que uma empresa simplesmente inventou de fazer filme para essa galera ou para esse tipo de pessoa igual você simplesmente vai ficar estagnado. Não faça isso com você.
tá? Não faça isso com você. Porque você vai ficar estagnado, você não vai sair de cima do muro, você não vai sair do lugar, cara, você não vai sair da moita. Se você ficar pensando só em passado, ficar ali pensando em passado, pensando em coisas fúteis também. Então, a lição que eu dou é: esqueça a nostalgia. Ela vai te ferrar. Ela vai acabar com você. Isso vai destruir você. Enquanto as empresas estão lá torrando o dinheiro, estão lá simplesmente pegando teu dinheiro para fazer mais filme ruim, você tá aí, todo ferrado e estagnado na vida. Porque você fica só pensando em ver o filmezinho da minha infância em vida real. Isso, de fato, nós temos que parar de pensar nisso. Nós temos que parar de pensar nesse tipo de atitude, nesse tipo de ação que a gente tem com relação a esses filmes e começar a entender que é só nós mesmos que podemos fazer os nossos próprios rumos e nós podemos seguir nossos próprios caminhos e fazer metas e objetivos para a nossa vida e construir isso através do presente. E o que passou já passou. Esquece isso. Foque no presente, porque o presente é o que vai fazer com que no futuro você consiga ter uma vida próspera e ter uma aposentadoria, um, uma vida assim digna, uma vida que não é luxuosa, mas uma vida digna, uma vida que você vai descansar e você vai viver bem no final. É isso. Esse foi o vídeo de hoje falando sobre a nostalgia. Eu acho que o tema aqui em específico vai muito além de somente falar sobre filmes. Eu cito filmes porque hoje em dia a gente fala muito dos filmes, porém eu acho que esse tema vai muito mais além só de filme, de série e tal. Eu acho que esse assunto vai também para a vida pessoal de várias pessoas que estão me assistindo aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixa o teu like, se inscreva e ativa o sininho de notificação para receber mais vídeos como este. Falou, tchau e até a próxima.